Hoje a gente vai falar sobre o tarifaço de Donald Trump e os itens de telecomunicações que ficaram de fora da lista anunciada pelo governo norte-americano. Vamos falar também sobre o aumento dos lucros da TIM e vamos falar sobre uma primeira briga entre a Oi e a Vital na justiça. Tudo isso no nosso episódio de hoje do Boletim Teletime. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um episódio do nosso Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo para vocês as notícias e as análises que a Teletime trouxe nessa quarta-feira, dia 30 de julho de 2025. Lembrando, para quem ainda não entrou no nosso site, entrem lá, www.teletime.com.br. Tudo que importa no mercado de telecomunicações vocês encontram no nosso portal e lá vocês também podem se inscrever para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail. Lembre-se também, claro, de se inscrever no nosso canal no YouTube e também compartilhar o nosso podcast com os seus contatos, com os seus amigos, enfim, seguir a gente nas redes sociais sempre como @TeletimeNews. Vamos começar com a primeira notícia do dia, notícia que é até positiva para o setor de telecomunicações, para o setor de TICs de uma maneira geral, que foi o anúncio do tarifaço desidratado de Donald Trump. A gente tinha expectativa de que até sexta-feira saísse a lista, né, de medidas que o governo norte-americano está tomando para taxar as empresas brasileiras. A perspectiva era de um aumento de até 50% na carga de impostos de importação sobre os produtos exportados pelo Brasil aos Estados Unidos, e isso de fato vai acontecer agora com prazo de uma semana. Então no começo da semana que vem começa a contar essas tarifas adicionais de 50%, mas tem uma boa notícia, né? Junto com o decreto, com esse tarifaço, veio também uma lista imensa de itens que estão excetuados, que estão livres das tarifas, e aí, para boa notícia do mercado de telecomunicações, os itens do setor foram excetuados. A gente lembra que a ABINE, que é a associação que representa a indústria brasileira de eletroeletrônicos, estava muito preocupada com o tarifaço, porque alegava que o principal destino das exportações eletroeletrônicas brasileiras era o mercado norte-americano, mas aí a boa notícia é que o governo norte-americano colocou esses itens em exceção, ou seja, sem as tarifas adicionais. O que entra aí dentro da lista de exceções colocadas pelo governo norte-americano? Entra os conversores estáticos, por exemplo, retificadores, que são equipamentos importantes aqui para a cadeia de telecomunicações, indutores de fonte de alimentação para máquinas ou unidades automáticas de aparelhos de telecomunicações, instrumentos e aparelhos especialmente concebidos para telecomunicações, entram também máquinas e aparelhos elétricos concebidos para ligação a aparelhos, instrumentos ou redes telegráficas ou telefônicas, entra também smartphones, que essa é uma ótima notícia aí para as empresas que fabricam no Brasil, então smartphones para redes celulares ou para redes sem fio, de uma maneira geral, e outros telefones para redes celulares ou para outras redes sem fios, com exceção de smartphones, ou seja, os chamados feature phones aí estão excetuados, né? Isso, claro, são medidas importantes para a indústria eletroeletrônica brasileira e mostra que o tarifaço, na verdade, não veio tão duro, pelo menos para o nosso setor, quanto se poderia imaginar. Na introdução ao decreto, ou seja, nos preâmbulos ali ao decreto, no entanto, o governo norte-americano, o governo Donald Trump, reitera todas as críticas que tem feito ao sistema judiciário brasileiro em relação à questão do ex-presidente Jair Bolsonaro, deixando bem claro que uma das razões para esse tarifaço é o alinhamento político entre o ex-presidente e o presidente Donald Trump, mas ele coloca também muitas críticas em relação à questão das empresas de internet, a forma como elas estão sendo tratadas aqui no Brasil e os riscos de prejuízos que poderiam ser causados às empresas norte-americanas
por conta desse entendimento jurídico que a justiça brasileira está dando com relação às empresas de internet. A gente lembra que já houve casos de atritos entre o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, e algumas redes sociais. Já houve determinações que foram proferidas pelo Supremo Tribunal Federal contra a atuação das redes sociais estabelecidas aqui no Brasil, principalmente com relação a bloqueios de determinadas contas que estariam fazendo críticas ao sistema eleitoral brasileiro, cometendo crimes no entendimento da justiça com relação a essas manifestações. Houve determinações de bloqueio também, e houve mais recentemente o julgamento da inconstitucionalidade parcial do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que de alguma maneira salvaguardava as empresas de internet, as big techs, as empresas de redes sociais, de qualquer tipo de responsabilidade por esses conteúdos veiculados na internet. Com o julgamento do Supremo, elas passaram a ser parcialmente responsáveis e, portanto, têm o dever de cuidado, têm o dever de retirar determinados conteúdos quando elas percebem ou são notificadas que esses conteúdos estão infringindo a legislação brasileira. As próprias Big Techs alegam que isso traz imensos prejuízos, né, para as atividades delas no Brasil. Certamente elas levaram essas preocupações ao governo norte-americano e isso foi um dos fatores que resultou aqui nesse decreto com as tarifas impostas ao governo brasileiro. Tem o aspecto político, mas tem também esse aspecto do tratamento das empresas de internet. E aí a gente lembra, né, o próprio presidente Lula se manifestou depois da publicação do decreto norte-americano com as tarifas, lembrando que as leis brasileiras valem para todos, inclusive para as plataformas digitais, e aí de fato, né, se a gente for resgatar o que aconteceu no julgamento da inconstitucionalidade, foi um julgamento motivado, né, justamente por essa preocupação de que o artigo 19 não estivesse protegendo suficientemente a internet brasileira de crimes que estariam sendo cometidos, né, em nome dessa liberdade de expressão, e houve manifestação de todas as partes interessadas, mas no final das contas o que o Supremo fez foi dar o mesmo tratamento que é dado hoje para as outras empresas de comunicação social, como empresas de radiodifusão, jornais, revistas, enfim, todo mundo que faz comunicação social no Brasil e que tem responsabilidade editorial sobre aquilo que é publicado, transpor esse entendimento para as empresas de internet, principalmente para as redes sociais. E lembrando também, né, que essa legislação brasileira é uma legislação brasileira, ela não se aplica a outros países do mundo e ela não se espelha em outros países do mundo. O Marco Civil da Internet, inclusive, foi uma legislação bastante progressiva no sentido de trazer um normativo para o ambiente da internet e bastante inovadora nesse sentido. Muitos países do mundo não seguem as mesmas regras. E a gente lembra que mesmo os Estados Unidos, por exemplo, determinou recentemente que a plataforma TikTok nos Estados Unidos fosse vendida para uma empresa norte-americana ou determinar a eliminação, né, o banimento dessa rede social do mercado norte-americano, justamente porque se entende que existe um risco à soberania norte-americana dentro do universo de possíveis conteúdos e aplicações que estão sendo desenvolvidas em cima do TikTok. Então, essa é uma regra que existe nos Estados Unidos, né, e o Brasil não praticou o banimento de nenhuma plataforma de rede social aqui no Brasil pelo fato de haver um risco hipotético, né? O que existe é o banimento de plataformas que não têm responsabilidade, não têm representante legal aqui e que não quiseram colaborar com a justiça brasileira no momento em que foram demandadas com relação a determinados perfis ou determinados usuários das redes. Então, é uma questão aqui bastante polêmica, o presidente Lula trouxe isso, mas fica claro aí que nesse embate entre Brasil e Estados Unidos, entre governo Donald Trump e governo brasileiro, essa questão das Big Techs e das empresas de internet é uma questão extremamente relevante. E aí, nesse sentido, a gente traz também uma notícia hoje, uma notícia internacional, dizendo que o governo da Austrália, que é um país fortemente alinhado ao governo norte-americano, proibiu, por exemplo, a utilização do YouTube no território australiano para qualquer menor de 16 anos, perdão.
justamente pela preocupação que há nas autoridades australianas de exposição dos menores daquele país aos conteúdos que estão sendo veiculados por essa rede, que não é exatamente uma rede social, né, uma rede de distribuição de conteúdos, mas tão relevante como é o YouTube, tanto na Austrália como acontece aqui no Brasil também. Mudando de assunto, vamos falar do resultado da TIM do segundo trimestre. Divulgação do balanço do segundo trimestre aconteceu na noite dessa terça-feira, quarta-feira, perdão, e os números da TIM são bem positivos. Na verdade, o crescimento de receita nem foi tão significativo em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Houve um crescimento sim, mas ficou aí na faixa da inflação, né, 4,7%. Chegando a uma receita líquida no trimestre de 6,6 bilhões de reais. O que realmente aumentou foi o lucro líquido normalizado, que aumentou 25%, um salto bastante significativo, batendo aí quase 1 bilhão de reais, 976 milhões de reais para ser mais preciso, no segundo trimestre. O crescimento mais expressivo foi no segmento móvel, claro, a TIM é uma empresa que basicamente toda a sua receita está no segmento móvel, então 6 bilhões de reais foi a receita com serviços móveis, um decréscimo nos serviços fixos, caiu 2,8%, a TIM está realmente tirando o pé aí do serviço de banda larga, chegou aí uma receita de 328 milhões de reais, o EBITDA da empresa teve um crescimento de 6,3%, ou seja, melhorou aí a geração de caixa, chegando a 3,35 bilhões, e o investimento, o CAPEX, caiu 4,6%, batendo aí no trimestre 882 milhões de reais. De novo, agora nessa quinta-feira a gente vai ter a conferência com jornalistas e analistas de mercado, mais detalhes sobre essa estratégia da TIM devem aparecer aqui, mas de qualquer maneira os números são positivos e é importante a gente destacar que a TIM apresentou nesse trimestre pela primeira vez, agora no segundo trimestre, uma base de pós-pagos maior do que a base de pré-pago. Foi a última operadora a conseguir fazer essa virada. Então hoje, 50,6% da base de usuários da TIM é uma base de usuários pós-pago, que é, claro, o segmento que dá maior valor. E agora, mudando de notícia novamente, entrando numa novela que tem potencial aí de ser bem, vamos dizer assim, emocionante, a Vital está questionando na justiça as decisões da Oi com relação à recuperação judicial. A gente lembra que a Oi apresentou aqui para a Justiça Brasileira um aditamento do plano de recuperação judicial, mudando uma série de condições ali de pagamento dos credores, e também pediu à Justiça norte-americana o encerramento do Chapter 15, né, do processo que corria nos Estados Unidos, baseado no capítulo 15 da legislação norte-americana de recuperação judicial, para um possível enquadramento no capítulo 11, no Chapter 11, que é, propriamente dito, o capítulo de recuperação judicial norte-americano. E aí a Vital, na Justiça Brasileira, fazendo esse questionamento à Justiça Brasileira, aponta sua preocupação com relação ao fato de que a Oi pode estar tentando, com esse recurso ao Chapter 11, se furtar de algumas obrigações que foram assumidas com os credores aqui no Brasil. E a gente lembra que a Vital, além de ser sócia da Oi na operação de rede neutra e na operação da NIL, né, a Oi tem 27%, enquanto a Vital tem o controle ali dessas operações de rede neutra. A Vital também é uma credora da Oi, ela tem compromissos assumidos ali com a Oi, ela inclusive bancou todo o processo de transição de concessão para autorização da Oi naquilo que o governo exigiu de garantias, e até então, pelo menos até onde eu me recordo, não houve nenhum enfrentamento judicial entre a Vital e a Oi. Pelo contrário, as duas empresas atuavam em parceria, atuavam em colaboração com a Vital, garantindo, segurando muitos problemas que a Oi precisava resolver, tanto de antecipação de caixa, quanto de antecipação de aportes de recurso, quanto as garantias que foram dadas à Anatel. Sempre foi a Vital que acabou dando esse respiro, esse oxigênio adicional para a Oi, com um custo, claro, né? A Oi acabou tendo que vender boa parte do seu patrimônio para a própria Vital, aconteceu isso na venda da infraestrutura de rede neutra, aconteceu isso na venda da NIL, né, da base de clientes de banda larga, então a Vital
teve, né, recebeu a maior parte do espólio, vamos dizer assim, da Oi. Mas até então eram empresas que atuavam, né, de maneira bastante alinhada, pelo menos no que diz respeito às discussões da recuperação judicial, as discussões junto aos credores. E agora, pela primeira vez, está aparecendo esse enfrentamento, já com decisão liminar. O que a Vital está pedindo é que a Oi não faça a migração para o Chapter 11 antes de ter uma decisão da Justiça brasileira com relação à questão do aditamento que está sendo pedido pela Oi do seu plano de recuperação judicial, e agora a gente vai ter que acompanhar mais esse capítulo aqui da novela da Oi na Justiça brasileira. A gente traz também uma notícia que na verdade, uma entrevista que a gente fez com a Vivo e que está disponível no nosso canal no YouTube, ali na seção do Teletime em Destaque, com a Vivo, falando sobre a oferta de serviços para casa inteligente. O que a Vivo está fazendo agora é ampliando o seu leque de parcerias nessa linha de produtos, nessa vertical de casa inteligente, para incorporadoras e construtoras de imóveis, que passam a entregar os imóveis já com toda essa capacidade instalada. Então essa entrevista que a gente traz tem a participação da Vivo, por óbvio, né? O Márcio Sames é o entrevistado, é o executivo entrevistado pela Vivo, e a gente conversa também com o presidente da Integra, que é uma incorporadora importante hoje e que é uma parceira de primeira hora aí da Vivo nesse trabalho de levar tecnologias e soluções de casa conectada diretamente para a casa dos consumidores. Então, quem tem interesse nesse assunto de casa conectada, confere essa entrevista, está lá na íntegra no Teletime em Destaque, no nosso canal no YouTube, vale a pena ver porque é um caminho novo aí que as operadoras de telecomunicações estão seguindo, a Vivo está meio que na liderança aí desse processo, de conseguir já fazer com que os imóveis sejam construídos e entregues para os consumidores, já com todas as facilidades de conectividade possíveis. E aí, já que a gente está falando da Vivo, vamos falar um pouco do balanço da Telefônica global. O que a Telefônica registrou foi um prejuízo trimestral por conta da venda dos ativos na América Latina. Então teve um prejuízo líquido de 51 milhões de euros no segundo trimestre desse ano, e uma queda de receitas também de 3,7%, principalmente por conta das variações cambiais aí. De qualquer maneira, a receita do grupo Telefônica foi de quase 9 bilhões de euros no segundo trimestre. Com isso, né, a empresa teve uma perda total aí de 1,3 bilhões de euros, 1,3 bilhão de euros, né, nesse período, entre janeiro e março. Aliás, 1,3 foi a perda em janeiro e março, e agora foi 51 milhões de euros que eles tiveram, principalmente por conta dessas vendas de ativos que estão acontecendo na América Latina. O que o presidente, o CEO da Telefônica declarou durante a conferência com analistas, o Mark Mutra, foi que a empresa está trabalhando para diminuir a exposição que tem a áreas que não são tão rentáveis, então diminuição agora da Telefônica Latam, mas ele não mencionou a possibilidade de venda no Brasil. O que ele disse é que o Brasil está nos dados do balanço, o Brasil é que tem representado hoje a principal força por trás do crescimento do grupo em termos de receita. Então, 7,1% do crescimento do grupo hoje se deve, no crescimento de receita do grupo, se deve às receitas trazidas pelo Brasil. Outra notícia que a gente traz é ainda relacionada aí à questão de postes e regularização da infraestrutura urbana, um dado impressionante da CEMIG, que diz que retirou dos postes ali na região de atuação da CEMIG, né, Minas Gerais, 16 toneladas de cabos irregulares que estavam pendurados nos postes ao longo do primeiro trimestre desse ano. Então é um trabalho que está sendo feito em 66 cidades de Minas Gerais. São 45 empresas que estavam com a infraestrutura irregular ali, foram mais de 17 mil notificações que a CEMIG fez para as empresas, e ao não receber nenhum tipo de resposta das empresas, ato contínuo, a CEMIG vai lá e derruba os cabos, derruba essa infraestrutura. Mais um problema aí para o setor de telecomunicações e mais um alerta, né, da importância de que se encontre uma solução para essa questão do ordenamento urbano, do ordenamento dos postes.
E a gente fecha o nosso boletim de hoje com a notícia de uma multa da Anatel que foi aplicada sobre a Sky, que está sendo agora convertida em projeto de conectividade em escolas. Uma multa do total de 15,8 milhões de reais que a Sky recebeu por conta de determinadas infrações ali que foram constatadas pela Anatel no regulamento de direitos do consumidor, e aí a Anatel decidiu, ao invés de aplicar essa multa, aplicar isso numa obrigação de fazer. Então a Sky vai ser obrigada a conectar determinadas escolas, né, um conjunto aqui de escolas públicas com soluções de banda larga via satélite, né, e com isso ela se livra dessa multa da Anatel, mais uma medida aí que a Anatel toma no sentido de criar obrigações de fazer ao invés de aplicar multas para as empresas. E com isso a gente encerra o nosso boletim de hoje. A gente fica por aqui, mas lembrando que tudo que a gente analisou e comentou está disponível lá no nosso site, vocês são convidados, como sempre, e amanhã a gente volta com mais um episódio do Boletim Teletime. É isso, pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Tchau, tchau.